Sexta onda, catarses, pedidos, mudança de consciência e muita coisa legal para compartilhar. Vem comigo que nesse vídeo eu vou contar tudo de como tem sido a minha experiência com a ressonância harmônica do Hélio Couto. Olá meus amores, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Flávia Campagnani e hoje eu vou dar início a uma série de vídeos onde eu vou compartilhar a minha experiência com a ferramenta de desenvolvimento pessoal e expansão de consciência, que é a ressonância harmônica do Hélio Couto. O meu objetivo com esse vídeo, com esse depoimento, são três. O primeiro é que com ele eu vou conseguir poder ajudar outras pessoas que estão nesse processo. O segundo é poder criar uma comunidade onde a gente pode conversar sobre ressonância harmônica, sobre Hélio Couto, sobre mecânica quântica, sobre espiritualidade em si. Porque, fala a verdade, conta aqui nos comentários, com quantas pessoas você conversa sobre isso? Sério, conta, quantas pessoas você tem oportunidade de expressar a sua verdade, falar sobre espiritualidade, falar sobre todos os assuntos que permeiam a ressonância harmônica, mecânica quântica e tudo que a gente tem aprendido lá no caminho das palestras, com os livros e com tudo que o Hélio Couto tem indicado pra gente. Difícil, né? Então, por isso que eu tô aqui, que eu quero realmente criar uma comunidade onde a gente possa conversar sobre isso abertamente e poder se sentir melhor, né? Porque eu tenho a sensação de que quanto mais a gente expande a nossa consciência e se aprofunda nesse conhecimento, a gente começa a criar meio que um distanciamento, porque a gente não consegue expressar esse assunto com qualquer pessoa, com todo mundo. Então, é isso. Se você tiver alguma afinidade com esse tema, se você estiver no processo da ressonância harmônica ou vai começar e está buscando mais informações, deixa aqui nos comentários, sua dúvida, sua sugestão de vídeo, de assuntos relacionados a esse tema, ou quem sabe até a sua experiência com a ressonância harmônica, que com certeza vai ajudar outras pessoas também. Então bora pro vídeo, porque eu quero te contar como tem sido ser ressonante desde 2018. Mas antes, espera, se você que está vendo esse vídeo nunca ouviu falar sobre o professor Hélio Couto, mecânica quântica, ressonância harmônica e todos os assuntos que serão tratados nesse vídeo, eu vou deixar aqui no box de informações o link do professor, do Hélio Couto. Lá no site dele você vai conseguir ter todas as informações que você precisa a respeito desse assunto e poder entender melhor direto da fonte, ok? Sexta onda. Eu nunca pensei que algo pudesse causar uma transformação tão profunda, tão rápida, em tão pouco tempo. Porque de lá pra cá são 2 anos aí. Quem estuda mecânica quântica ou já ouviu falar um pouco sobre ela, já ouviu o termo salto quântico. E é exatamente isso que a ressonância harmônica faz. É salto quântico atrás de salto quântico. Teve uma youtuber que eu tava assistindo um vídeo dela recentemente, vou deixar aqui no box de informações o link pro canal dela. Ela falou uma frase que, eu super concordo. Ressonância harmônica é pros fortes. Realmente é pros fortes, porque a ressonância harmônica, ela vai acelerar seu processo de expansão de consciência, de mudança de consciência, de mudança de paradigma, sua visão de mundo. Então, é muita coisa que você vai vivenciar, porque quando você começa a receber a onda, uma limpeza começa a ser feita. Para essa limpeza ser feita, vai mexer com tudo, vai mexer com as suas crenças limitantes, com paradigmas, com seus medos, suas inseguranças, e tudo isso vai emergir, vai tirar aquela sujeira debaixo do tapete, vai tudo emergir, e você vai ter que entender, aprender, trabalhar para poder transcender todas essas questões que estão vindo, porque a ressonância harmônica, ela não faz milagre, ela não vai vir fazer a limpeza e você vai ficar aqui sentadinho, bonitinho, aguardando, não. Não é assim que funciona. Quando essa limpeza começa, é onde que você tem que trabalhar, tem que agir para poder começar a ver resultado
vamos dizer, dificuldades, né, que vão surgindo ao longo, né, da ressonância. Então, solicitar a ressonância harmônica, a gente tem que estar muito disposto a enfrentar nossos medos, nossos paradigmas, nossos preconceitos, nossas crenças limitantes, nossas inseguranças, porque isso vem à tona de uma forma muito forte, né, pra gente poder transmutar isso. E aí, o que acontece? Catarse, catarse, catarse. E a catarse, gente, nada mais é que uma mudança de consciência. Porque quando você enfrenta tudo isso, você limpa, você aceita a onda entrar, né, você aceita passar pela catarse, qual que é o resultado disso? Mudança de consciência, expansão de consciência. Então, a RH, ela vai limpar todo esse lixo que a sociedade foi enfiando na gente por milênios. Exatamente isso, milênios, gente, porque ela não vai só lidar com essa vida, né, com essa vida que a gente tá, mas com todas as outras e até com os nossos ancestrais, porque a gente carrega no nosso DNA as experiências, né, as vivências dos nossos ancestrais, as crenças limitantes deles. Então, assim, essa ferramenta ela vai trabalhar de uma forma muito profunda, né, de dentro para fora. E isso é incrível, eu acho que vale, assim, cada desafio, cada medo, cada limpeza, porque, cara, vai acontecer muita coisa, muita coisa. Lógico que para cada um essa experiência vai ser diferente, porque cada um vai aceitar e vai receber e vai se abrir, tá numa busca diferente, né? Então, eu tenho uma coisa para confessar para vocês. Mas antes, eu preciso te contar resumidamente como que eu cheguei até a ressonância harmônica e poder estar aqui hoje dando esse depoimento. Eu moro em Dublin, na Irlanda, desde 2015, que foi quando eu deixei o Brasil, porque na época eu tive uma perda, né? Meu noivo faleceu. Então, esse choque de realidade me fez... Eu vejo como que foi o início do meu despertar, porque esse choque de realidade, de perceber que tudo aquilo que eu achava que era tão concreto na minha vida, assim, para todo sempre, acabou, assim, de um dia para a noite. Então, eu me vi numa situação, assim, muito difícil, onde eu, né, fiquei depressiva e fiz terapia, e aí eu vim pra cá, né, fugindo de muita coisa, né, tentando curar aquela dor que eu sentia, né, e a cada dia que passava, eu só pensava, por que que eu vou trabalhar? Pra que que eu fiz faculdade se amanhã eu posso morrer? Pra que que eu vou estudar mais? Pra que que eu vou me esforçar? Santa ignorância de uma cabecinha extremamente mergulhada no materialismo, no paradigma materialista naquela época, né? O fato é que a vida perdeu total sentido pra mim e a minha desconexão com o mundo, com a vida e comigo mesmo só aumentou, porque naquela época eu não sabia nada sobre espiritualidade, sobre mecânica quântica, sobre autodesenvolvimento. E nossa, isso foi em 2015, gente, é muito perto. Então, foi muita expansão de consciência para tão pouco tempo, porque, né, há pouco tempo atrás eu não tinha noção de nada disso. Imagina só saber sobre ressonância harmônica. Então, no fim de 2016, com esse ritmo de vida que era só sair, beber e fazer festa, eu comecei a entrar numa crise existencial, porque era um vazio muito grande que aquela vida me trazia. Parece clichê, né? Ai, que chique. Uma crise existencial, mas não, gente, foi muito sério. Hoje eu vejo que parecia uma paranoia. Eu comecei a sentir coisas muito estranhas, do tipo, eu ia pra academia e eu tinha a sensação que todas as pessoas estavam me olhando em qualquer lugar. Eu tinha essa sensação, então eu comecei a deixar de fazer coisas, eu comecei a ficar com medo de fazer coisas, eu ficava com vergonha de fazer coisas, e eu comecei a desenvolver, gente, fobia social. O que eu tô tentando explicar é que tudo que eu vivenciei de 2015 até o final de 2016 tava me levando numa crise onde eu comecei a desenvolver a fobia, né, de achar que todo mundo tava me olhando, e aí eu passei a diminuir a frequência de ir na academia, ou quando ia lá não fazia tudo que eu precisava fazer, e eu comecei a me sentir extremamente desconfortável. Foi aí que eu decidi a me isolar, ou seja, a cortar os vínculos sociais que eu tinha na época, a deixar de sair para entender o que estava acontecendo aqui dentro, porque alguma coisa estava acontecendo. Um chamado, né, para despertar, para começar a buscar autoconhecimento,
porque eu já não aguentava viver daquela forma. Externamente estava tudo maravilhoso, estou na Europa, por dentro eu estava desmoronando. Então, eu parei de sair, comecei a ficar em casa e foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a minha essência. Porque que nesse período muitas perguntas começaram a emergir, né? De quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, por que as coisas são assim. Mas teve duas perguntas que foram assim, que mudaram, que deu start pra tudo na minha vida começar a mudar. Será que não tem nada que eu possa fazer para que as coisas sejam melhores aqui dentro? Será mesmo que essa é a única realidade que existe? Essas duas perguntas mudaram o rumo da minha vida. Por quê? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava deitada, olhando pro teto, me deu um impulso de ligar meu computador, liguei meu notebook, entrei no YouTube e o primeiro vídeo que apareceu pra mim foi Autoestima, da Lama Nossa Flor de Lótus. É um vídeo da Gisela Valin, nossa, que eu indico muito o trabalho dela, um trabalho maravilhoso. E esse vídeo foi um divisor de águas na minha vida, porque mudou completamente a forma como eu me via. E a partir dela eu descobri muitos outros mestres e realmente foi meu start na minha busca pela expansão de consciência. E foi através dela também que eu conheci o Hélio Couto. Mas mesmo depois de receber a indicação, né, do trabalho dele, da obra dele, através da Gisela Valin, eu levei mais de um ano para finalmente assistir o vídeo dele. Mas por que demorou tudo isso? Eu simplesmente não estava pronta. Era muita coisa que eu ainda precisava aprender. Hoje eu tenho essa percepção, na época não. Era muita coisa que eu precisava aprender. Era essa cebolona aqui, meu filho, tinha muita coisa pra ser descascada, sabe? Então, assim, era muito conhecimento ainda que eu tava aprendendo e que precisaria ser assimilado pra mim eu conseguir absorver aquilo que ele tem pra oferecer, né? Então, a minha primeira impressão com ele, com o vídeo dele, foi a pior. Gente, eu lembro que quando eu dei o play no vídeo, eu vi aquele cara engomadinho, de terno, sério, aquele vídeo acinzentado, antigo, sem vida, sabe? E ele todo sério, às vezes tem, dependendo da situação, né, do que ele tá dizendo, ele parece, quando você não conhece, parece que ele tá sendo grosso. E aí eu olhei e vi o tempo de vídeo, 3h30, eu falei, não, meu ego gritou, sabe? Disse, não, não, isso não é pra mim não. Que cara chato, sabe? Foi essa frase que veio na minha cabeça na hora. Então, o que eu fiz? Fechei o vídeo e continuei a minha busca, né, pela evolução espiritual através de outras profissionais, porque eu não tive nenhuma afinidade com ele de primeiro momento. Porém, se você estiver na busca como eu, você sabe que mais cedo ou mais tarde a mecânica quântica vai bater na nossa porta. E a gente vai precisar entender como que ela funciona, porque entender a mecânica quântica é entender como o universo funciona, ou seja, entender como a gente funciona, porque a gente faz parte do universo, né? Somos um. Então, o que aconteceu nessa época? O Hélio Couto começou a aparecer pra tudo que é lado. No YouTube, no Instagram, nos feeds. Eu vi um vídeo, alguém mencionava, eu via outro feed, outra pessoa mencionava ele. Eu falava, gente, não dá, ele não desce. E aí, de tanto que isso aconteceu, eu falei, para. Cara, tem alguma coisa aqui que eu preciso ver. Isso não ia aparecer, sabe? Então, assim, era um chamado. Então, às vezes é importante a gente também observar, sabe? Essas coisas que se repetem muito na vida da gente. 2018, no Brasil, quando eu fui pra lá de férias, que eu me permiti assistir o primeiro vídeo do Hélio Couto. Bastou um único vídeo para me ter uma expansão de consciência, sabe? Uma mudança de paradigma muito grande. E para mim, esse dia eu considero como meu segundo despertar espiritual. Então foram 3h30 que passou como um piscar de olhos, passou muito rápido e eu fiquei fascinada com todo aquele conhecimento que ele tava ali, ó, despejando, sabe, em mim. E aquilo me causou uma felicidade tão genuína, uma sensação de liberdade que eu jamais senti em toda a minha vida. E isso, assim, foi que nem uma droga, sabe? Porque eu fiquei viciada, sabe? Parece que eu tinha sede de conhecimento e eu passei as minhas férias lá, que fiquei 5 meses no Brasil,
a maior parte do tempo vendo os vídeos dele. Além disso, eu também percebi, vendo os vídeos dele, que a maior parte dos profissionais que eu buscava conhecimento tinha os seus próprios materiais baseados na obra dele. Foi muito louco, porque a sensação que eu tive e que ainda tenho é que eu tô indo direto na fonte a buscar conhecimento, sabe? Principalmente porque a gente sabe que toda a obra do Hélio Couto é canalizada, né, por espíritos de luz e, cara, isso é muito fenomenal e eu me sinto muito honrada, sabe, de poder ter a oportunidade de ter esse conhecimento em mãos e poder transformar a minha vida. E esse canal é justamente isso, porque eu quero compartilhar aquilo que tem me feito tão bem, que tem me transformado tanto e levar isso para outras pessoas, porque o mundo realmente precisa de pessoas como a gente, né, que está buscando autoconhecimento para se tornar pessoas melhores. Então, voltando. Brasil, de férias, Hélio Couto, assistindo o vídeo, e aí, a primeira vez que eu escuto sobre a ressonância harmônica. E foi um choque de realidade saber sobre a ressonância harmônica e mais que isso, entender como o universo funciona e saber que ele é composto de infinitas possibilidades, que a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente e cocria tudo isso na nossa vida e que tudo é energia e o universo é pura energia e essa energia é pura informação e que por causa disso a ressonância harmônica tem a capacidade de enviar através de ondas eletromagnéticas toda a informação que existe no mundo. Mas eu preciso ressaltar aqui que o conhecimento dele foi um choque de realidade, porque por mais que tudo aquilo que eu tava escutando fizesse tanto sentido pra mim, parece que eu já sabia, que eu só tava relembrando, ao mesmo tempo foi um choque, porque aquilo ali batia de frente, né, com meus paradigmas, com as minhas crenças limitantes, né? Eu tive noção real da matrix que eu, você, todos nós estamos inseridos. Então, a cada conhecimento que eu fui assimilando, que eu fui aprendendo, eu fui me libertando de tantos sentimentos ruins que eu sentia naquela época, principalmente baixa autoestima, por exemplo, entre inúmeras outras, né, que todos nós sentimos. Receber esse conhecimento, cara, foi preenchendo todo aquele vazio que nada e nem ninguém durante a minha vida inteira conseguiu preencher. E isso, cara, foi assim, muito libertador e me motivou a querer ser uma ressonante. Foi aí que eu decidi a estudar o material do Hélio Couto. Então, como você já sabe, que para solicitar a ressonância harmônica, a gente precisa assistir os vídeos do Caminho das Palestras, precisa ler o livro Mentes Informadas, e entre outros materiais que ele indica, e eu vou contar como foi a minha experiência, beleza? Então, eu não fiz tudo, porque eu, né, muito ansiosa. Eu tava no final do Caminho das Palestras, nos últimos vídeos e no finalzinho do livro também, Mentes Informadas, quando eu solicitei a minha ressonância harmônica. Porque pra mim fazia sentido eu solicitar naquela época, porque eu tinha certeza que é aquilo que eu queria e eu tava disposta a pagar o preço, né? E quando eu digo preço, não é financeiro, tá, gente? É o preço de todas as vivências que a ressonância harmônica vai trazer na sua vida. Então, sabendo agora como que eu entrei na minha jornada de evolução espiritual, como eu conheci o Hélio, a ressonância harmônica, a gente vai falar agora sobre, claro, pedidos, catarses e muita coisa que aconteceu. Eu vou contar, sei lá, velho, eu vou colocar por volta em 70% que aconteceu, porque se eu for contar tudo que aconteceu, vai virar o Caminho das Palestras só de depoimento. Então, eu vou dividir aqui com vocês quais coisas que aconteceram durante, né, a minha onda 1, 2, 3, 4 e 5, porque a onda 6 eu vou contar em um outro vídeo quando, claro, eu terminar, porque eu tô no meu primeiro mês da onda, então eu quero terminar pra contar pra vocês como tem sido. Mas eu posso adiantar que, cara, quanto mais ondas você recebe, mais o impulso de fazer acontece. E agora você pensa, já solicitei ressonância harmônica, é só esperar chegar, apertar o play, ser bem sucedido, iluminado, e é isso aí. Não.
Não é não. Definitivamente a ressonância harmônica não tem mágica. Se você tá procurando por milagre, sinto te dizer, velho, não vai ser com a ressonância harmônica não. Ela exige muito, muito da gente, muito trabalho interno, muita limpeza para você começar a colocar em prática, começar a vivenciar, por exemplo, os arquétipos que você pediu, as consciências que você pediu. Todas as nossas crenças limitantes vão ganhar força. Então, se você não estiver buscando autoconhecimento para entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você gosta, o que você não gosta, fica muito difícil driblar o ego, sabe? E entender o que você tá sentindo e como soltar. Se você não se conhece, na minha opinião, fica muito difícil você assimilar tudo que tá acontecendo, tudo que a ressonância harmônica tá fazendo dentro de você. Quando você não sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que você precisa trabalhar e toda a sua crença limitante começar a emergir e se fortalecer, como que você vai lidar com isso se você nem sabe as coisas que você precisa trabalhar em você? Então, gente, assim, se eu posso deixar aqui de coração uma dica ou um conselho, peça ressonância harmônica, mas busque autoconhecimento, busque saber quem você é, o que você gosta de fazer, tudo que envolve, sabe? Quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, qual que é a minha missão, por exemplo. Tudo isso vai te ajudar muito a soltar, pra você deixar a onda entrar, porque quando você não sabe nada disso, fica muito difícil você trabalhar a ressonância. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. No início da minha primeira onda, estava no início também do meu processo de autodesenvolvimento, então eu sabia muito pouco sobre mim, muito pouco. O que eu tinha era aquele monte de pensamentos negativos, sentimentos negativos, que eu achava que a vida era assim, eu era assim, e foi com o despertar que eu fui entender que não, que eu não sou meus pensamentos e que eu comecei a desidentificar com meus pensamentos e entender que eu não era eles e que eles eram as causas de tudo aquilo que eu sentia e de tudo aquilo que eu cocriava e atraía na minha vida naquela época. Então, como estava tudo no início, eu pisei como diz o Hélio Couto, eu puxei o freio, sabe? E eu pisei no freio literalmente, meu filho, e atolei literalmente na minha segunda e na quarta onda, que eu vou contar pra vocês como é que foi agora. Primeira onda. Primeira onda, gente, maravilhoso! Você dá o play naquele negócio e fica esperando aquele boom de coisa acontecer dentro de você, e você rodar no outro dia, meditar e ser um Buda, mas não, né? Não é assim. Você coloca o play ali. Aliás, quando você recebe, né? Foi assim pra mim, não sei como foi pra vocês, conta aqui nos comentários. Quando eu recebi o link da ressonância harmônica pela primeira vez, quando eu olhei, tipo, nossa, uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido na vida. Doeu, doeu, doeu. E eu não queria tomar remédio, porque pra mim já era limpeza ali, então eu não queria, sabe, travar nada, como se diz. Então, eu fui, dei o play na ressonância harmônica, né, e não aconteceu nada. Foi nesse dia, uma dor de cabeça muito forte, que não passava. No outro dia, eu tava de boa, normal, maravilhosa. Nos dias que foram passando, o que eu posso dizer que eu senti daquela época, que eu lembro, né, queridos, porque foi 2018, eu lembro que eu sentia muita confusão mental no fim da onda. Por que eu atribuo isso à ressonância? Porque eu nunca tinha sentido essas coisas, sabe? Tipo, confusão mental no sentido assim... Isso não tava atrapalhando a minha vida, mas tinha dia que eu acordava e eu tava assim... all over the place, que eles falam aqui, né? Tipo, eu tava... a cabeça tava em todo lugar, sabe? Eu tava perdida. Pontual, sabe? Não foi todos os 3 meses, né? Da primeira onda. Foi mais pro fim, em alguns momentos. Então, ao longo dos 3 meses, eu senti um cansaço físico, uma procrastinação absurda. Por quê, gente? Porque a ressonância estava colocando pra fora aquilo que eu já tinha e precisava trabalhar, que é procrastinação. A gente procrastina muito, ainda mais agora na era da internet. A gente fica ali, ó, só passando
a nossa timeline ali pra ver o feed. Nossa, é muita procrastinação e a gente perde horas, né, da vida da gente fazendo essas coisas. Então, naquela época, eu senti que isso aumentou muito a procrastinação, o cansaço, a desmotivação de fazer as coisas, sabe? E eu não sabia explicar, tipo, e era coisa que eu nunca tinha sentido antes. Então, por isso que eu atribuo a ressonância harmônica, mas não de uma forma negativa, pelo contrário, porque pra mim aquilo era limpeza. Só que eu não estava soltando, né? Eu tava, porque se a gente tá sentindo as coisas ruins, é porque a gente tá puxando o freio, né? Ao mesmo tempo que eu senti essa procrastinação absurda, eu senti uma necessidade também absurda de buscar conhecimento. Eu tava com sede de conhecimento. Eu queria ler, ver os vídeos do Hélio, e aquilo ali ficou assim, sabe? Que consumia a maior parte do meu tempo. Outra coisa que eu senti foi a necessidade de contar para as pessoas, de dividir, de partilhar aquela alegria, né? Aquele conhecimento que eu tava tendo, que tava me libertando de tantas coisas ruins. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a falar para as pessoas e contar mais o feedback. A expressão das pessoas quando eu falava me desmotivou muito e eu parei de falar, porque a sensação que eu parecia um ET. Então, eu simplesmente fui perdendo a motivação, sabe? A coragem de falar de um assunto que realmente vai mexer as estruturas, né? E vai fazer você repensar a sua forma de viver a vida, de ver o mundo. Então, realmente, são questões desafiadoras, né? Que causam muita reflexão e, em geral, quando você começa a conversar com alguém de coisas que vão fazer você pensar profundamente, as pessoas vão bloquear, elas vão, né, afastar porque elas não querem pensar. Então, no início foi muito difícil ver amigos, família, irmão, em situações que existia algo ali que poderia ajudá-los e eles não estavam abertos para receber. E a gente, né, tem que respeitar o livre-arbítrio de todo mundo. Mesclando a primeira onda e a segunda onda, o tempo foi passando e eu fui percebendo que algumas amizades eu comecei a perder afinidade. No primeiro momento, isso não foi agradável, porque a sensação que eu tive era que eu tava literalmente perdendo os amigos. Mas, gente, a gente não perde nada. O que acontece é que a gente muda de frequência e é natural que a gente acaba perdendo a afinidade com algumas pessoas, lugares, coisas, gostos. É completamente natural. Mas isso não significa que a gente vai ficar na falta, né, nessa sensação de falta. Não, a gente vai se conectar com vibrações que estão aqui, ó, junto com a gente também. E eu não tô dizendo que as pessoas que a gente perdeu essa conexão, elas são inferiores a gente, não tem nada a ver. A gente só tá vibrando em frequências diferentes. E não é mais compatível, porque você começou a buscar autoconhecimento, sua vibração começou a mudar, né? Então é muito natural isso acontecer e com o tempo esperamos que melhore, porque, bom, nesse sentido ainda não mudou nada não, sabe? Eu ainda sinto que quanto mais eu aprofundo, quanto mais conhecimento eu tenho, mais desafiador é criar laços e conexões, porque a gente começa, muita coisa pra gente começa a perder sentido. As coisas que a gente gostava, os lugares que a gente ia, as coisas que a gente fazia, começa a não ter mais nem efeito sobre a gente, começa a ser desinteressante. E por causa disso, a gente começa a evitar lugares, pessoas, situações, porque não faz sentido mais pra gente. Eu tento ver isso de forma bem natural, bem positiva, e perceber que há momentos e momentos e eu tento viver cada um deles. Então é natural que quanto mais a gente aprofunda no autoconhecimento, né, entende melhor sobre mecânica quântica, expansão de consciência, todo esse universo, a gente começa a perder o interesse para os assuntos que são pautados na visão de mundo materialista, vamos dizer assim, nos assuntos que são pautados entre os amigos. E acontece o inverso também, porque como eles estão em outro momento, o que é interessante pra gente também não faz sentido pra eles. Então, assim, a gente nunca vai ter espaço numa rodinha de amigos pra falar daquilo que faz sentido pra gente atualmente.
Então o jeito é a gente realmente encontrar amigos ou pessoas que estejam nessa busca, nessa jornada, pra gente poder trocar figurinha. Por exemplo, eu converso sobre isso com 2 pessoas, gente, todo o meu vínculo social são as 2 únicas pessoas que eu converso sobre isso. Mecânica quântica, Hélio Couto e todo esse universo, né, que nos é apresentado através do Hélio Couto, eu converso com meu irmão. Nossa, ele é a salvação, porque foi através de mim, né, que ele descobriu o Hélio Couto e tudo mais. Eu fico muito feliz, né, de ter sido o gatilho aí pro despertar dele. E é com ele que eu troco figurinha, que eu converso, que eu falo, cara, que loucura, isso não é possível que isso é assim, sabe? E essa desconexão eu notei até para relacionamento amoroso. Hoje eu sinto muito mais dificuldade de me conectar com alguém como antigamente. Se sua experiência é diferente, por favor, comenta aqui qual é a sua experiência, qual é a sua opinião em relação a isso, porque pra mim isso tá sendo muito, muito desafiador, porque eu não consigo mais me conectar profundamente com os relacionamentos que eu tive, principalmente de um ano pra cá. As pessoas com quem eu relacionei estão adormecidas, não estão buscando nenhum tipo de autoconhecimento, estão bem ali mergulhadas, né, nesse paradigma materialista que a gente vive. Como que você vai dividir suas descobertas, suas vivências com uma pessoa que não tá buscando isso, que não entende sobre isso, que não quer saber sobre isso e que não tá nem aí pra isso? Então é muito difícil. Você acaba vivendo 2 vidas. A vida com a pessoa e a sua vida ali de estudos, de busca. Então o que acontece? Você tá ali no relacionamento com a pessoa, você quer compartilhar uma coisa e quando você fala, a pessoa te olha com aquela cara. Parece que você é um ET. É horrível essa sensação, gente. Se você também já sentiu um ET, conta aqui pra mim, porque tamo junto, cara. Porque eu também já me senti um ET muitas e muitas vezes. Segunda onda e agora é, ó, ladeira abaixo. Gente, na segunda onda, eu comecei essa segunda onda sentindo, assim, uma alegria genuína.